Olá, está no ar por 360 Entrevista, nosso espaço semanal para debater assuntos importantes em relação aos portos internacionais, portos do Brasil e principalmente em relação ao Porto de Santos. Você bem sabe, não custa lembrar, o por 360 Entrevista é uma realização do Grupo Tribuna em parceria com a CBN. Porto 360. Patrocínio. Nesta semana, tecnologia na veia, hora de escovar byte, porque tecnologia é infraestrutura crítica para os portos do Brasil. E eu convido ninguém menos do que esse professor da área, o meu amigo Rodrigo Salgado. Cara, obrigado pela presença, que prazer te ter aqui com a gente. Eu que agradeço. O prazer é sempre meu participar, contribuir esse bate-papo nosso aí, meio de nerd, mas que a gente tenta trazer para a realidade, para o pessoal entender de verdade o que acontece ali embaixo das telinhas, do teclado e tal. Vamos descortinar isso então, vamos falar da questão de mão de obra, né? Eu percebo que, Rodrigo, francamente falando, todo mundo comentando sobre IoT, internet das coisas, inteligência artificial e uma frenesi por um lado e um medo gigantesco por outro, porque o mundo vai acabar, o emprego vai acabar, e assim sucessivamente. Eu acompanho um estudo de Harvard, né, de 1960, que perguntaram para as crianças o que elas imaginariam em 2020, né? E as crianças responderam que as pessoas não teriam mais emprego, que o mundo acabaria, que os computadores estariam aí com robôs, e nada disso aconteceu. Então tem muito barulho nessa história. A inteligência artificial dentro dos portos, né, e principalmente a internet das coisas e esse mundo, né, de integração e tecnologia que a gente vem acompanhando, ele vem mais para ajudar ou para atrapalhar a mão de obra, Rodrigo? Para ajudar. Para ajudar. Não tem discussão. A tecnologia, quando ela é aplicada de verdade, assim, bem eficiente, ela não tem que ter nem manual. O Pix foi um exemplo disso. Claro, O sistema bancário, ótimo exemplo. Sim, velhinho, velhinha, você tentou fazer a primeira vez, deu certo, já estava implantado, o DOC morreu. Então, a IA, a inteligência artificial agora, com os GPTs da vida, com a inteligência generativa, como você conversando com a máquina de verdade. Agora você conversa sem você perceber que aquilo é uma máquina mesmo. Já prova pra gente que no nível de aplicação onde a gente de verdade está usando a tecnologia, como a tecnologia tem que ser. Ela fica ali no teu pulso, ela fica no teu celular, tem um monte de coisa acontecendo, um monte de aplicação rodando e você não está nem vendo. E ela está trabalhando para você. Então, nos portos está cheio disso, né? Então, desde de um posicionamento de um container, onde que eu coloco um container, de um agendamento, de uma previsão de atracação para uma autoridade portuária, tem um monte de aplicação que a inteligência artificial se aplica, se ajuda o trabalho. E aí o medo do desemprego, no Porto a gente vincula isso com a automação, né? E o Brasil começou a corrida, o campeonato de quem vai... Chega na frente. Quem chega na frente, tá? Em Itapuá, o pessoal já começou a comprar equipamento. Aqui em Santos, os dois maiores terminais já compraram, estão se mobilizando. Então, nos próximos anos, a gente vai ver uma corrida muito grande pela automação do terminal. É uma mudança da mão de obra, né? A gente pode dizer que acabou aquela pessoa que carregava o saco nas costas para carregar um navio, para aquela pessoa que vai estar fazendo, por exemplo, a gestão de um banco de dados? Então, a mão de obra, esse é um mito, né? Que vai acabar, o emprego vai acabar. Se você olhar lá... Uma inverdade, né? A quantidade de trabalhadores no Porto de Santos há 10 anos, acho que você pegar historicamente, nunca decresceu, inclusive em períodos de crise. É óbvio que os empregos mudam. O trabalho fica cada vez menos braçal, cada vez menos mecânico, menos repetitivo, para ser cada vez mais intelectual, dos diferentes níveis. Quando a gente fala trabalho intelectual, não é só o cara que vai ficar lá no computador. Cara, mas você é uma referência, né, nessa área de tecnologia. Como se preparar para isso? Porque eu fico talvez me perguntando, e talvez quem esteja nos ouvindo, nos assistindo, também faça a mesma pergunta. Fala, pô, eu quero começar, eu quero entrar dentro desse universo.
eu sou um cara de tecnologia, você sabe disso. Sim. E aí, primeiro, você precisa ser curioso, né? Pelo menos Baixar a falando guarda. isso. Né? Primeiro passo é baixar a guarda. Cara, qual é a dica, né? Como o cara começa? Por onde ele vai? A primeira coisa é baixar a guarda, porque assim, se você começar se as pessoas começam a ter um medo, aí já levanta a guarda, já tudo é um perigo. Quando a gente abaixa a guarda e começa, aí o segundo momento é a curiosidade. Porque todo esse processo de tecnologia, de implantações de novas tecnologias, é um processo lento. É um processo que demora alguns anos até para ser implantado, e o expertise do trabalhador portuário, pô, isso é louvável. Não tem, é muito difícil treinar e dar experiência novamente para uma pessoa do zero. Então, Claro. com certeza, a gente aproveita o expertise desse camarada para evoluir e ele começar a trabalhar em funções um pouquinho melhores. Não é nada disruptivo. Ele vai trabalhar num conforto, Uma área mais nobre. melhor. Exatamente. Rodrigo, olhando realmente para essa questão, né? Eu gosto de explorar isso, eu falo muito disso aqui no Porto 360 Entrevista e francamente falando, eu me considero até um pioneiro aí, né? Sem falta de humildade nenhuma, né? Nesse mundo que a gente vive hoje, a gente precisa se preocupar com isso, mas quando eu cheguei aqui no Grupo Tribuna, eu trouxe essa pauta de tecnologia. Sim. Né? Eu nunca me esqueço do dia que eu anunciei na confraria, e você faz parte da nossa confraria do Porto, que nós iríamos para Israel, né? Eu olhei nos teus olhos ali e você brilhou, né, cara? Você falou assim, cara, eu tô indo pro celeiro Não tinha de nem tecnologia e inovação. Não tinha spoiler, realmente foi a surpresa ali surpresa. na confraria. E eu trouxe essa agenda, né, para dentro das missões internacionais. Como é que você avalia, né, essa questão, principalmente da inovação e da tecnologia, para aquela antiga liderança, né? Porque eu costumo dizer que as lideranças também dentro do setor portuário, elas estão envelhecendo, o que é normal, é a lei natural da vida. Uhum. E a gente precisa formar novas lideranças. E essas novas lideranças, elas vêm acompanhadas do DNA, da tecnologia Sim. e da inovação. Como é que você olha, né? Principalmente essa transição de gerações? Tem que vir com um novo olhar mesmo. Essa semana, ontem, em aula, eu comentando com os alunos e começou a discussão de Porto Cidade, e aí eu perguntei para eles assim, eu fiz um exercício mental lá, imaginem um armazém. E aí quem tá ouvindo a gente aí, se quiser imaginar um armazém... Vamos nessa, vamos nessa. Todo mundo imaginando um armazém. Eu tô imaginando aqui. Eu aposto que vocês imaginaram um armazém completamente caixa amontoada, empilhada, ou no chão com tambor, às vezes com empilhadeira, aquela de patolinha, aquela empilhadeira anticlássica. Eu duvido que a maioria... Não, alguns podem ter imaginado, mas a maioria ficou longe de imaginar um armazém da Amazon, por exemplo. Sem dúvida. É verdade. E a gente fala armazém no Porto, Sim. e se você falar para um gestor, armazém, já pensa num armazém sujo. Sim. Um terminal, já pensa num terminal movimentado de gente ali, com muito trabalho braçal, o cara com radinho, caminhão passando para um lado para o outro, caminhão de terceiro para um lado para o outro. Ninguém imagina um terminal automatizado ou semi-automatizado, e é nesse nível que a gente tem que chegar. Claro. Isso mostra pra gente que o mindset é velho. O mindset é atrasado. E aí, quando a gente começa a pensar, pô, é mesmo um armazém, por que eu pensei em um armazém velho e não pensei num armazém do Mercado Livre ou da Amazon, que cheio de robozinho andando tudo sozinho, aqueles elevadores que já endereçam a caixa numa prateleira com N níveis de altura. E a gente já tem isso, né? Eu já vi, por exemplo, o iSport da Portonave em Navegantes é espetacular, né? O armazém ninguém imagina isso. Não, ninguém imagina, né? Lá. E quem quiser ver, pode ir lá no Globoplay, que tem lá, eu gravei, é fantástico, né? O que a gente percebe lá. Eu poderia citar outros nomes aqui, não vou citar para não gerar ciumeira. E aí, Coreia do Sul. Pô, Esse ano... Coreia do Sul. Aí fez upgrade em Israel, né? Aí fizemos upgrade em Israel. Upgrade em Israel, porque, pô, Israel... A terminologia. Vou usar isso daí nas próximas reuniões. Pô, porque Israel já foi assim, era um choque de realidade, tecnologia. Eles são provedores de tecnologia para um mercado de automação mundial. E nos portos, muitos equipamentos usam tecnologia deles. Só que ali ainda veio, a gente tá assim, vendo tudo que tem de novo e daquele choque, fala, cara, puta, que legal, ó, não é tão distante do Brasil, não é aquele baita porto, aquele país super rico, não tem nada assim, é muito próximo da nossa realidade. Sim. E eles conseguiram fazer muitas coisas com governança, o governo tá junto, investimento e tal, aquela história toda da inovação de verdade acontecendo. E aí a Coreia, a gente vai visitar o fornecedor de verdade dos dois maiores dos top
4 terminais do Brasil, 3 usam o software dos caras. Sim, A gente vai exatamente. na empresa lá ver. Sim. Então, não é um negócio que tá... É a tecnologia que um dia vai chegar na minha empresa. É a tecnologia que eles estão usando lá de verdade. E eu tenho certeza que eles vão mostrar, ó. Tá vendo o que você usa? Você usa aqui 10% Do que eu da tenho tua pra te Ferrari. fornecer. É, você Do usa que eu tenho pra te 10% da tua fornecer. Ferrari. Pô, e aí, além de, estaleiro... vamos ver uma indústria Vamos visitar um pesada. estaleiro, hein? Então... Vamos ver como é que se constrói um navio de carga, né? Pô, Eu acho que vai ser fantástico. Vai uma ser... experiência fantástica. Rodrigo, falando de experiência, a Confraria eu acho que é realmente um projeto incrível, né? É. A gente teve mais recentemente em Brasília, dentro do Instituto Brasileiro de Infraestrutura, onde nós criamos um núcleo de tecnologia e inovação, Legal. né? E eu fico muito feliz de capitanear isso, principalmente com você, com o Ricardo, com outras pessoas de tecnologia e começar a dar cor e dar voz para isso, para que a gente possa cada vez mais impulsionar o nosso setor portuário. E aí a gente tem que trazer pautas estruturantes, né? Evidentemente, para dentro do Instituto. Port Community System, né? É importante, é uma pauta que a gente pode trazer para dentro do Instituto para desenvolver em conjunto com o mercado privado e público para ajudar realmente os portos brasileiros serem muito mais competitivos, né? Uma vez que tecnologia é infraestrutura crítica. É o primeiro passo. Acho que a gente está, dentre várias coisas que a gente ainda está demorando para começar, que o mundo inteiro já faz, o Port Community System é um primeiro passo que a gente não conseguiu se organizar ainda, porque acho que a principal dificuldade, eu não sei se o pessoal está familiarizado, é um sistema que integra informações do porto, né? De todos os atores que trabalham ali no porto, né? Dos terminais, enfim. E a gente vê bastante port system, a gente não Sim. vê o community. Não vê a comunidade. A comunidade. Vê o sistema portuário, mas não vê. A gente tem um monte de sistema, os órgãos anuentes, autoridades, cada um tem o seu, cada um pede uma informação, mas a gente não tem informação no nível de uma comunidade portuária mesmo, que começa com as coisas mais simples. A gente acha que é um baita de um sistema gigante, mais um que eu vou ter que trabalhar. Num primeiro momento pode ser mais um mesmo que você vai ter que trabalhar, mas é uma informação tão simples. Começa com line-up de navio, você começa com estimativa de atracação, desatracação dos seus berços, que é isso para o porto já tem uma visão maior. Se você tiver os portos, diferentes portos, ou um gigante que atende o Brasil todo, uma grande área, é uma inteligência absurda que a gente já consegue ter por uma informação simples, por exemplo, como um line-up de navio e uma estimativa de atracação e desatracação. E os terminais já fazem isso, já estão acostumados a mandar informação para diferentes autoridades, só que o mais difícil nisso aí acho que é a organização e a governança, e aí essa criação desse núcleo no instituto, né, constituído, dá mais peso, porque alguém tem que, de cima para baixo, falar, capitanear esse processo. Assim que funciona, Não tenha dúvida. Rodrigo, queria te fazer uma pergunta e depois eu vou te trazer uma frase, né, que eu queria compartilhar com você, mas primeiro eu queria te fazer um questionamento dessa nossa área de tecnologia, de automação. Por que o brasileiro ainda persiste em comprar preço e não comprar solução? Nesse universo de tecnologia, né? Porque a gente percebe claramente inúmeras iniciativas que falharam, Sim. mas falharam por ineficiência de um produto que era barato e que estava aí claramente colocado no mercado que não funciona e as empresas ainda persistiram, mas por uma questão de custo e não de solução. Por que a gente tem esse DNA, né, como brasileiro? Eu tô fazendo uma meia-culpa de sempre olhar o preço. Quando a gente vai lá no supermercado, né, a primeira coisa que você olha no supermercado é o preço, não é a qualidade mas do mais produto, barato, né? a gente já fica assim. Não, Preço, mas você fica preocupado. Mas na área de tecnologia, eu acho que isso ele se acentua. Pega. A gente ainda continua com essa percepção, com esse DNA, ou isso está mudando? Tá mudando muito devagar, mas continua assim. Não, você fez um silêncio, eu fiquei até preocupado. Eu falei, ele vai dizer que já mudou. Não mudou nada. Eu ia falar que se você souber a resposta, eu agradeço, porque é impressionante. Quando a gente fala de produto, pega bastante, né? E se fala, porque aí você começa a ver, não é um produto, a gente não está falando de um refrigerante, uma garrafinha de água, a gente está falando não de uma commodity, a gente está falando de um produto altamente especializado, com tecnologia embarcada, com pesquisa, com equipe de suporte. Muitas vezes o produto vem com uma roupagem de produto, mas é um serviço,
que na verdade você compra um produto, mas você tem lá um serviço recorrente, e esse serviço tem um baita de um valor, porque são as pessoas que vão te atender e vão customizar ou vão continuar integrando esse produto na tua plataforma de sistemas. E infelizmente as pessoas compram preço, né? E é engraçado, acho que foi você mesmo que me comentou uma vez que as pessoas compram preço, e a mesma pessoa que está comprando preço, ela não compra o preço quando ela tem que comprar o celular dela. Sim, Quando ela tem que comprar o relógio dela, ela não procura preço. sem dúvida. E aí fala, não, mas eu não quero só status. Não, tem toda essa história do status, mas tem a questão da tecnologia da última geração. Você compra preço na PJ, Isso. mas não compra na pessoa física, né? E aí você é remunerado pelo PJ, Sim. né? Então a empresa É impressionante, é um paradoxo. sofre, né? É um paradoxo gigantesco. Indo realmente nessa linha do que a gente tá conversando, Rodrigo, e olhando para as soluções que a gente tem de mercado, eu percebo um modismo violento no nosso país de startup, né? Parece que é até um movimento um pouco do mundo Sim. e eu acho que no Brasil ele virou uma grande confusão, porque virou startup para tudo, né? Sim. Quando você cria um aplicativo como o Waze, que nasceu de uma startup, ele tem uma fundamentação, ele tem uma ideia, tem um propósito, algo fantástico. A gente viu isso em Israel, Sim. né? O Waze foi criado em Israel. A gente viu a questão conceitual da startup em Israel, principalmente em inovação, de que o produto ele tem que ter capilaridade, ele tem que ser vendido para o mundo. Quando a gente olha para os portos, né, e eu vejo, cara, uma série de iniciativas de startups, aí eu vou fazer startup disso, startup daquilo, e eu não vejo realmente soluções consolidadas como a gente bem conhece, com muita engenharia por trás. Você pega um portainer aí de 6 milhões, 7 milhões de dólares, você tem muita engenharia envolvida ali, tem sistema de integrações, e não dá para você criar uma startup dizendo, cara, eu vou inventar um produto aqui, XPTO e assim sucessivamente. Como é que você está olhando o mercado de startups para o setor portuário? Eu confesso que eu sou um pouco reticente ainda prefiro as soluções consolidadas. Eu acho que os dois têm que caminhar juntos. Assim, o conjunto de startups, primeiro que assim, tem muita empresa sendo chamada de startup que não é startup. Empresa de 20 anos, que já está consolidada, com um monte de funcionários, já é startup ainda. Ele se apresenta como uma startup. Não, isso não é uma startup. O papel das startups é provocar pensamentos fora da caixinha, tentar... E aí é só o volume de startups mesmo que vai fazer que uma ou outra se sobressaia e vire... Já tá o unicórnio. Isso, e vire... Mas é só no volume. Então, eu acho natural existir esse monte de startup. O que não é natural é as pessoas enxergarem a startup, eu preciso de inovação, vou contratar uma startup. Você pode inovar internamente, você pode inovar mudando o teu processo, dá para inovar de diferentes formas. Então, são duas coisas completamente distintas. O parque de startups, o universo e o conjunto das empresas, que normalmente de pessoas bem mais jovens, pessoas que às vezes estão completamente fora do seu mercado, elas às vezes te mostram um caminho bem diferente, mas a maioria das vezes vão te mostrar caminhos completamente absurdos. Claro. Porque é o papel. O papel é você dar e jogar ideia no... Aquela verdadeira tartaruga em cima da árvore, né? Ninguém sabe como chegou lá e ninguém sabe como é que ela vai descer de lá, né? É uma enxurrada de ideia mesmo, mas faz parte. Eu vou hoje descortinar aqui algo que eu uso há muito tempo, há mais de 10 anos eu uso isso, porque eu aprendi com o Rodrigo essa frase. Eu nem sei se o Rodrigo sabe disso, que eu aprendi essa frase com ele. E queria ouvir a tua opinião em relação a essa frase, ou esse termo que eu uso muito, né? O mundo, na verdade, ele investe em infraestrutura, define processo para comprar sistema. Aqui no Brasil, a gente compra sistema para resolver problemas de processos mal estruturados e que estão completamente sem nenhuma infraestrutura. Isso eu aprendi com você, não sei se você vai lembrar disso, há muito tempo atrás, e hoje estou deixando isso público e uso muito isso, né? Inclusive na minha palestra. E, francamente, a gente mudou, esse mindset do brasileiro mudou, ou a gente ainda continua, compra um software, né? A gente não tem o nosso processo bem definido e piora ainda todo esse processo sem nenhuma infraestrutura, né? Para que possa dar suporte para esses sistemas. Está mudando. Portos do Brasil, nos terminais brasileiros, sobrecarregados, tanto fisicamente, de carga, estão sobrecarregados nas atividades. Então, a janela de oportunidade de você repensar processo, a janela de oportunidade acontece quando você faz grandes compras de infraestrutura. Aí começa, comprei equipamento de grande porte, guindaste novo, vou reconstruir meu gate, vou reconstruir um berço.
E aí você fala, pô, enquanto estou reconstruindo, já que está parado, vamos aproveitar para tentar fazer alguma coisa. Vou trocar um grande sistema. E aí eles repensam o processo para tentar adequar o sistema. Mas isso aí é só naquela janela mágica de quando acontece uma compra grande que o terminal tem que parar por algum motivo. Porque a situação normal de operação do dia a dia de um terminal Não permite. não permite, não é nem maldade, eu não vejo nem maldade, eu acho que é tão corrido que eles não conseguem. Às vezes você tem parametrizações no teu próprio sistema que eles sabem que existe, que daria para fazer um teste, alguma coisa, mas eles não têm a janela útil para conseguir fazer isso. Então, é um ciclo vicioso aí. Por isso que a gente, quando tem essas oportunidades de troca de equipamento, troca de sistema de grande porte, a gente fala, cara, aproveita esse momento. Eu já vi essas trocas em um monte de terminal, você não vai ter outro tiro desse. Nos próximos, Bala de prata. Nos próximos 5, 10 anos, aproveita o momento. Agora é a hora de você fazer isso e aproveitar ali a grande mudança. O impacto, depois já vai ter impacto. Então, você aproveita o impacto para tentar mudar a forma de trabalhar. Tá aí, o papo é sempre bom com essa fera, com esse craque. Gosto muito de conversar com você, não só aqui no Porto 360 Entrevista, mas a gente está sempre em contato. O Rodrigo é uma pessoa especial e, cara, se você tiver a oportunidade um dia de bater um papo com ele, vai lá na mídia social do Rodrigo. O Rodrigo sempre responde, sempre está aberto. É uma dica que eu deixo e deixo aí para você. Rodrigão, obrigado pela presença aqui. Prazer enorme te ter. Vendo o violão, hein? O violão e o vinho. Olha lá, tá vendo? Já tá cobrando a vinho. Ó, a produção aqui. Violão e vinho. Já deu isso aí. Ó, então, o compromisso tá feito. Ó, o Fisch, que é nosso operador aqui, canta, eu toco e o Rodrigo leva o vinho. Eu vou ficando por aqui. Como você bem sabe, sempre movimentando e tocando agora muito mais do que informação. Forte abraço. Até quarta que vem. Porto 360. Patrocínio